Tutorial do ponto eletrônico na UEPB, o manual para acesso do VELT ponto, né? Para você encontrar aí o seu controle de ponto. Então, a UEPB disponibilizou para você um arquivo em PDF, você pode verificar nele, no qual é apresentado o processo de registro do ponto e o sistema de controle eletrônico do ponto, no qual você vai acessar meu espelho de ponto, certo? O registro de ponto, preste muita atenção quando você for na maquininha, colocar o dedo na digital, espere ficar verde, sair um sonzinho, um bip, e o seu nome aparecer na tela. Não coloque o dedo mais de uma vez em sequência, porque senão vai descontar no seu salário, né, futuramente. Então, acessando o sistema de ponto eletrônico, você vai entrar no site da UEPB, vai ter ponto eletrônico. Nele, ao clicar, abrirá uma tela para você, chamada VELT, cujo acesso será pelo seu login e senha do ERH, certo? Sempre login e senha do ERH. Ao digitar sua matrícula e sua senha, se estiver tudo ok, seu e-mail da UEPB cadastrado no sistema, você imediato entrará na tela do VELT. Caso contrário, aparecerá uma mensagem para você, login ou senha inválido. Neste caso, verifique se seu e-mail da UEPB está totalmente cadastrado no ERH. Se não estiver, entre em contato com a Progep para sanar essa inconsistência. A tela inicial do VELT. Você vai verificar que na tela inicial do VELT aparece a aba Movimentação, Segurança e Ajuda. Clique na aba Movimentação, certo? E nessa parte você vai encontrar o seu espelho de ponto, a parte marcação, a parte minhas solicitações, extrato de banco de horas e banco de compensação. Inicialmente vamos focar na parte da movimentação, certo? A movimentação toda já está valendo desde o dia 1º de setembro. Aí vai inicialmente aparecer uma tela em branco quando você clicar em movimentação, meu espelho de ponto. Aparecem as datas lá em cima, na parte do período. Aí basta você apertar em consultar. E quando apertar em consultar, aparecerá o seu extrato de ponto, certo? Caso você queira modificar o layout da tela, clique em colunas e selecione as opções do seu interesse, certo? Que vai abrir logo abaixo de colunas, você escolhe as opções do seu interesse. Então, como você pode ver aí na tela, o exemplo inicial é de um servidor que estava testando o sistema desde o dia 16 de agosto. Você vê todos os registros do ponto efetuado por este servidor, no qual você vai verificar aí as marcações de tempo, certo? A carga horária exigida eram 8 horas. Você vê todas as entradas e saídas. Você vai consultar na parte de horas trabalhadas o total que foi executado em cada dia de trabalho. Você verifica nessa tela. O tempo de atraso e o tempo extra também vai estar sempre mostrado nessa tela inicial dia a dia. Então o servidor já pode acompanhar como está o seu extrato de ponto e corrigir, né? Entrar em contato com a chefia, fazer a solicitação por meio da cartinha que tem logo ao lado do dia de registro e solicitar a modificação, né? A justificativa por causa daquele atraso ou daquela chegada antes do horário, por exemplo, né? Vale verificar para vocês aí no meu espelho de ponto, na parte tolerância de crédito, certo? E tolerância de débito. Caso o servidor chegue antes da hora de cumprir suas 8 horas, ele vai estar aí nessa tolerância de crédito 15 minutos, né? E a tolerância de débito também de 15 minutos. Verifique aí que na última linha a tolerância de débito do servidor foi de 7 minutos, porque ele voltou 1 hora e 7 minutos após o seu horário de almoço. E a hora de almoço tem que ser cumprida da forma que foi determinado com a chefia. Se você marcou 1 hora de almoço, tem que tirar 1 hora. Caso chegue antes do horário, o sistema vai reconhecer como débito. E chegando após esse horário, também será reconhecido como débito no sistema. Então, verifiquem na parte das legendas, pessoal. As cores, né? Eles mostram aí bem direitinho cada cor, indicando a formação do seu ponto. E para ficar nesse formato de cores, você pode ir em configurações e alterar
o espelho de ponto. Quando você altera o espelho de ponto, ele vai apresentar para vocês essa tela diferenciada, que marca cada dia, certo? Marcando cada dia e marcando ao lado o seu extrato de pontos, de bônus, né? Como se pode dizer aí, o total de atraso, total de tempo extra. O BH significa banco de horas. Então, para este servidor, ele já está com um banco de horas aí de 33 minutos, certo? Então, continuando, tem as duas formas de você verificar o banco de horas, ou no modo tradicional, ou então nesse outro modo com as cores, né? E em todos vai aparecer sempre a mesma quantidade de tempo registrado pelo servidor no sistema. Então, como eu faço solicitações para modificar aí, caso tenha, né, ocorrido um atraso por determinada situação ou uma falta com justificativa? Então, o servidor vai e clica na parte que tem um envelope ao lado, né, do seu ponto de hora. Você clica no envelope do dia seguinte e vai justificar o que ocorreu naquele dia, para você ter chegado, né, mais cedo ou mais tarde naquela repartição. Então, se você clicar nessa aba e aparecer um erro, uma tela não foi possível processar a página requisitada, é que você ainda não está com o horário cadastrado no sistema. A marcação da sua hora vai estar um pouco cinza, então você tem que entrar em contato com a Progep para verificar a questão do seu horário, cadastro do seu horário. Se estiver tudo ok, quando você clicar na cartinha vai aparecer essa tela, onde aparece solicitação, né, com a data que você quer modificar. Se quiser alterar o horário da chegada, né, caso você tenha chegado, sei lá, às 7h52, registrou no sistema, mas chegou às 7h30 e esqueceu de marcar, aí você vai, informa, faz a descrição e solicita o abono, a correção desse horário à sua chefia. Ou então, o outro tipo de justificativa é, você não pôde trabalhar naquele dia. Então você vai na parte de baixo, explica o que aconteceu, clica na setinha e escolhe a justificativa adequada, certo? Lembrando que para cada justificativa, você vai ter que inserir uma documentação correspondente. Tipo, uma falta para o médico. Então você vai naquela aba e vai inserir um atestado médico, certo? E os arquivos podem ser em PDF, JPEG, PNG, certo? Você vai pegar aquele arquivo escaneado e encaminha o atestado para a chefia abonar ou não a sua falta daquele dia. Então aqui apresento para vocês algumas solicitações que foram efetuadas pelo servidor no dia 16 de agosto como teste. Solicitou primeiro a marcação correta do dia registrado, porque ele esqueceu de botar o dedo, né, na maquineta, trabalhou, mas esqueceu de marcar o ponto. Então ele vai lá, faz o registro e solicita autorização à chefia. Como ele não botou documento, a chefia pode recusar ou não, né, depende do que ele colocar lá. Nesse caso, como teste, tem uma recusada e tem uma que foi aceita, quando ele pede o abono da falta, certo? Então clicou lá na setinha, preencheu os dados e envia para a chefia. Sendo tudo autorizado, no final do mês, você vai poder verificar as suas solicitações. Clica em Minhas Solicitações e vai aparecer todas as solicitações que foram efetuadas pelo servidor para cada dia. E você vai ter uma apresentação, né, do que foi aceito e o que não foi aceito pela chefia e as justificativas porque foi e porque não foi aceita aquelas faltas. Então, ó, temos aqui para vocês alguns motivos que podem justificar as faltas, né? Tipo, falecimento de ente, convocação pela justiça, né? Doação de sangue, declaração de acompanhamento, caso de pessoas da família, né, que estejam sendo médico, né? Representante sindical, entre outras que você vai verificar aí na tela. Aí mais adiante você vai fazer uma solicitação, certo? Eu quero agora concluir o mês. Terminou o mês de janeiro. Estamos em janeiro, né? Terminou o mês de janeiro, eu quero enviar o meu ponto. Então, ao terminar o mês, você vai ter um extrato geral de ponto, do seu ponto, com todos os seus débitos ou créditos. Você vai verificar aquilo ali, se realmente cumpriu aqueles dias de trabalho. Caso queira fazer alguma justificativa, você vai enviar a cartinha, certo? Caso
terminou tudo, verificou que está ok, então você tem que assinar o seu ponto digitalmente. Lembrando, só pode assinar digitalmente quando terminar o mês e verificar que não tem mais nenhuma falha no seu ponto, certo? Para abonar dias ou não. Então você vai, seleciona o período lá em cima, no caso do experimento do dia 16 de agosto ao dia 31 de agosto, foi esse período experimental, e assinou o ponto. Aperte em assinar digitalmente o ponto, diz que sim, e na próxima tela você verá que a marcação foi toda efetuada. Vai aparecer para vocês uma canetinha, onde antes era só uma bolinha marcada, uma bolinha verde, vai aparecer uma canetinha dizendo que o ponto naquela aba está totalmente assinado, certo? Então, pessoal, outra informação também é que você pode gerar o seu espelho de pontos em PDF, certo? Mas vai naquela parte do espelho de pontos, marcação, pontos marcados, clica lá, gerar o arquivo em PDF. E você ficou totalmente aí concluído o seu espelho de ponto.